Olá! Hoje vamos continuar a nossa viagem pelo mundo dos números reais, com a nossa terceira aula sobre os valores aproximados e os erros associados. Sabias que no dia a dia usamos valores aproximados o tempo todo? Arredondamos preços, distâncias ou medidas porque é mais simples trabalhar com números fáceis de ler e calcular, mesmo que isso introduza um pequeno erro. É precisamente sobre isso que vamos falar hoje. Em poucos minutos vais aprender o que é uma aproximação por defeito, uma aproximação por excesso e como os arredondamentos são essenciais em, por exemplo, cálculos de áreas e volumes, onde muitas vezes nos pedem para arredondar os resultados finais. Bora lá, vamos começar! Sempre que usamos um número aproximado, estamos a substituir o valor exato por um valor muito próximo. Naturalmente, isso cria um pequeno erro. Nota, o erro é sempre positivo e pode ser calculado através do módulo da diferença entre o valor exato e o valor aproximado. Chamamos a aproximação de x com erro menor que r quando a diferença entre os dois números é menor do que r. Diz ainda que, se o valor aproximado x' for menor do que o verdadeiro valor x, dizemos que é uma aproximação por defeito. Por exemplo, aproximar 4,87 às décimas por defeito dá 4,8. Se o valor aproximado x' for maior do que x, dizemos que se trata de uma aproximação por excesso. Por exemplo, aproximar 4,87 às décimas por excesso dá 4,9. Enquadrar um número significa colocá-lo entre dois valores que o delimitam. Por exemplo, podemos dizer que π está entre 3,1 e 3,2. Ou seja, 3,1 é menor que π, que é menor que 3,2. Também podemos enquadrar a raiz de 2 com um erro inferior a uma milésima e fazer o mesmo com a raiz cúbica. O enquadramento para a raiz de 2 e temos aqui o enquadramento para a raiz cúbica de 2. Somando as aproximações, podemos ver que o erro da soma será inferior a 2 milésimas. Um ponto importante: o erro associado à soma de dois números aproximados é sempre inferior à soma dos erros das parcelas. Por exemplo, se cada parcela tem um erro inferior a 1 milésima, o erro da soma será inferior a 2 milésimas. Quando somamos dois números aproximados, o resultado também é uma aproximação da soma exata. Consideremos dois números, x e y, dos quais não sabemos os valores exatos. Sabemos apenas que x está perto de 1,72 com um erro inferior a uma décima e y está perto de 0,59 também com um erro menor que uma décima. Somando estas duas aproximações, 1,72 com 0,59 dá 2,31. Assim, 2,31 é uma aproximação de x mais y, mas o erro máximo possível agora é de 2 décimas. Ou seja, quando somamos aproximações, os erros também se somam. Além disso, se ambas as parcelas forem aproximadas por excesso, o resultado tende a ficar um pouco maior que o valor real. Se forem aproximadas por defeito, o resultado tende a ser um pouco menor. Ou seja, o tipo de aproximação das parcelas influencia o erro final. Quando multiplicamos dois valores aproximados, o resultado também é uma aproximação do produto exato. E tal como na soma, se as aproximações forem por excesso ou por defeito, isso afeta se o produto final será ligeiramente maior ou menor do que o valor exato. E assim chegamos ao fim desta aula sobre os valores aproximados e os erros associados. Hoje já sabes que usar um valor aproximado significa substituir um número exato por outro mais simples, mas com um pequeno erro controlado, e que esse erro pode ser medido e identificado como aproximação por defeito ou por excesso. Estes conceitos são a base para compreendermos melhor como lidar com arredondamentos e cálculos aproximados em problemas reais, como áreas, volumes ou medições, sem perder rigor nos resultados finais.
Sabias que os antigos egípcios já usavam aproximações para construir as pirâmides? Eles não conheciam o número π como nós, mas usavam valores aproximados para calcular ângulos e proporções. E mesmo assim, as suas construções continuam a ser das mais precisas da história. Vê também o próximo vídeo onde vamos explorar os intervalos de números reais. Até breve!